E hoje então estamos dando continuidade à série Salmos para Viver, onde nós, através dos Salmos, aprendemos princípios para que possamos ser conduzidos pela palavra de Deus durante este ano, né? Já é o terceiro ano a qual nós começamos o ano com essa série de Salmos, né? Muitas vezes tão difícil de ser pregado, né? Salmos, né? Eles acham às vezes que é um livro muito pessoal, é seu em casa, é só oração em casa. Então muitas igrejas às vezes até mesmo tiram do repertório de pregação o livro de Salmos. Mas se nós observarmos, existe muitos deles que são orações pessoais realmente, mas a maioria deles são orações congregacionais, orações para um povo, uma convocação, uma oração, um louvor, onde muitas pessoas reunidas estão em uma só voz, né? Então ele sim é um livro a qual nós devemos ler, compartilhar, meditar em comunidade. Ele vai servir tanto, nós vamos ver, para momentos daquela época do salmista, como para nós nos dias de hoje. Amém? Então abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 13. Salmo de número 13. Um salmo escrito por Davi. O texto diz assim: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responda-me, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que o Senhor derrame teu óleo sobre essas palavras, Senhor. Que o Senhor venha umedecer o nosso coração tão petrificado. Que a tua palavra, Senhor, venha como um óleo fresco à nossa alma nessa manhã. Que o Senhor possa trazer consolo àqueles que estão aflitos. Que a tua palavra traga renovo, Senhor, àqueles que estão desmotivados e desanimados. Que a tua verdade e essa fé que não se limita às aflições, mas que com o poder sobrenatural, ela brota, renasce, floresce. Ela vem como o sol raiando, Senhor, em meio às aflições. Ela possa ser manifestada em nosso meio por meio da pregação do Evangelho essa manhã. Seja conosco, permaneça conosco, nos direcione, nos alimente, ó Deus. Nossa alma carece do pão vivo da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, os Salmos, eles refletem a realidade dos autores da sua época. Eles refletem a fé deles, a esperança deles, reflete os sentimentos deles, reflete a relação deles com Deus, reflete a doutrina ou a teologia deles, aquilo que eles pensavam sobre Deus. Eles refletem o louvor a Deus, as suas orações, e eles também refletem Cristo. E Calvino, ao escrever na introdução do seu livro sobre Salmos, ele vai dizer que os Salmos ele é como uma anatomia de todas as partes da alma. Né? Com essa frase ele está querendo expressar que nos 150 Salmos, eles vão falar sobre toda e qualquer emoção humana que o homem possa ter. Eles vão servir como um reflexo da nossa própria vida. Calvino, ao dizer isso, ele não tem dúvida então que o próprio Espírito Santo faz isso. Ele diz que o Espírito Santo ele começa a extrair qualquer sentimento, qualquer tristeza, qualquer dor, qualquer temor, qualquer dúvida, qualquer expectativa, qualquer esperança, qualquer perplexidade que há na alma humana, qualquer emoção perturbada que tiver na alma humana, que venha trazendo agitação a ele.
no livro de Salmos, em algum momento, nós vamos se deparar com alguma oração a qual serve para nós neste momento e que com certeza nós estamos passando alguma emoção, alguma tristeza, alguma dor, alguma perturbação, como muitas vezes nós vamos encontrar o salmista. E neste salmo, nós não temos de forma específica qual é o momento específico que Davi está passando. Nós podemos dizer que é um momento específico ou alguns momentos que ele passou de tribulação, de lamento ou de angústia na sua vida. O que nós temos pode ser o momento que ele está fugindo do seu filho, né? Seu filho está perseguindo ele, tentando tirar sua vida para conseguir o reinado. Pode ser o momento que ele está sendo perseguido por Saul, também de forma injusta. Então é um momento que nós podemos ver quando ele se refere que há um inimigo, né? Que o meu inimigo não se alegre com a minha causa, com a minha tristeza. Então nós vamos ver que há um momento a qual há pessoas em perseguição injusta sobre ele. Então esse salmo basicamente vai se dividir em 3 momentos. Se dividir em 3 momentos. O primeiro, verso 1 e verso 2, nós vamos ver que ele está fazendo questionamentos, ele tem dúvida no seu coração. Ele faz perguntas a Deus. No verso 13 e no verso 4, ele então sai das perguntas e começa a fazer uma súplica, fazer petições a Deus, apelo a Deus. E no verso 5 e verso 6, ele então sai das dúvidas, sai da petição e entra no momento de louvor e oferecimento de graça a Deus. Então nesse primeiro ponto, no verso 1 e 2, 4 vezes o salmista vai fazer a pergunta: até quando, Senhor? Difícil, né, irmãos, para nós pensarmos que alguém chega diante de Deus e pergunta: até quando, Senhor? E o que essas perguntas então querem dizer para nós, já que vendo que os Salmos ele é um guia de oração? Salmos não é apenas um texto a qual Deus nos mostra Ele falando conosco, mas também são palavras que o próprio Deus nos deixa para que o seu povo se dirija a Ele. Então nós vamos ver que é muito importante nós prestarmos atenção como que o salmista chega diante de Deus. Muito obrigado, irmão. Chega diante de Deus e diz assim: até quando, Senhor? E não apenas uma vez, mas durante 4 vezes. E é importante nós olharmos, irmãos, que essa oração do salmista, ela não demonstra incredulidade. Essa frase, essa pergunta a Deus, ela não demonstra alguém incrédulo diante de Deus. E muito menos alguém que está afrontando a vontade de Deus, como negando aquilo que Deus está fazendo. Então nós devemos tirar da nossa mente que ele está afrontando a Deus e que também ele está, com essa frase, mostrando algum tipo de incredulidade ao Senhor. Pelo contrário, nessas perguntas, há uma mensagem implícita de um homem que tem fé em Deus. Ele não está duvidando da existência de Deus. Ele não questiona o poder de Deus em atender às suas orações. Ele não questiona o poder e a capacidade de Deus de proteger a ele dos seus adversários. E ele, em momento algum, também desafia a decisão divina de estar naquele momento passando por algum tipo de sofrimento. É apenas, irmão, um homem que faz essa pergunta desejando, diante de um Deus poderoso, encontrar uma resposta, uma luz no fim do túnel. Quando essas perguntas, irmãos, difíceis, feitas a Deus por pessoas sinceras e que respeitam e temam ao Senhor, elas servem como uma função muito importante na nossa oração. Não há problema nós tentarmos em algum momento entender a Deus. Entender por que está acontecendo isso ou por que está acontecendo aquilo. O problema é quando nós rejeitamos as respostas de Deus. Ou nós não aceitamos estar passando por aquilo e nós vamos com esse até quando como uma afronta a Deus, como se Ele estivesse errado e nós estarmos passando por aquele momento de aflição. Então essas perguntas, irmãos, feitas a Deus, é um homem como qualquer um, num momento profundo de angústia, diante de Deus, um ser humano orando e não um anjo, com sentimentos reais, com emoções reais,
passando por problemas reais na sua vida, e que se apresenta diante de Deus e começa a sua oração, perguntando até quando, não afrontando e não duvidando de Deus, mas colocando diante de ti esse lamento e procurando em Deus uma resposta, para que fosse como uma luz no fim do túnel para aquele momento tão angustiante da sua vida. E é assim que nós devemos também nos colocar em nossos momentos de aflições. Quantas vezes nós estamos passando por momentos de angústias profundas e aflições, e nós até durante o dia, pensamos, nossa, hoje eu vou chegar em casa, irmãos, e eu vou orar. Não sei se Deus está preparado por quanto que eu vou orar nessa noite, quando eu chegar em casa. Você já liga para sua esposa, para a pessoa que mora com você, dizendo, irmão, tira o telhado que hoje eu vou chegar voando. Vou chegar pelo teto. De tanto que eu vou orar hoje, de tanto que eu preciso de Deus. Você tem aquela angústia durante o dia e você está se preparando. E você, preciso colocar diante de Deus essa aflição. E o próprio Deus causando isso. Mas aí nós chegamos em casa, aí nós sentamos no sofá, e aquele celular toca, aquela notificação desce. Aí você olha aquela notificação, aí já rola uma conversa no grupo, e nisso já manda uma notícia, ali já foi 20, 30 minutos, e você olhou aquela notícia e foi lá para o Google e pesquisou. Quando chegou dali 2, 3 horas, você está lá pesquisando se pinguim tem joelho, e passou o dia e você, quando eu, meu Deus, está pesquisando se o Transformers paga IPVA, está pesquisando uma coisa nada a ver mais e passou e você foi anestesiado e você sentiu uma espécie de sensação daquela aflição ter passado, daquela angústia ter cessado, e você não apresenta diante de Deus e aquela anestesia veio, você foi dormir, o dia passou, no outro dia aquela angústia se apresenta de novo e segue essa rotina, e nós não nos colocamos diante de Deus. Nós somos satisfeitos por outras coisas. Muitas outras coisas nos enganam, como se de fato nós tivéssemos resolvido aquela angústia, quando na verdade ela somente é resolvida quando nós colocamos e apresentamos diante de Deus. E assim é o salmista. Nós vamos ver que esse fato de orar dessa forma a Deus até quando não é um homem incrédulo e não é um homem afrontoso, mas é um homem que carece de Deus, que põe diante de Deus as suas angústias, as suas aflições, as suas necessidades. Começa a sua oração dessa forma, para que em Deus ele pudesse renovar as suas forças ou encontrar uma resposta para aquela coisa, para aquela situação que estava acontecendo. E o primeiro e segundo até quando do salmista, se você olhar no texto comigo, ele vai dizer: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Nós vamos ver que o próprio Davi ele vai escrever Salmo 139, dizendo que não há um lugar na terra ou nos céus ou em qualquer lugar que ele fosse a qual Deus não pudesse o encontrar. Antes mesmo dele falar uma palavra, o Senhor já sabia o que havia na sua boca. Ele vai escrever um salmo falando sobre a onisciência, a onipresença de Deus, e esse atributo de Deus conhecer tudo e todos antes mesmo que sequer uma palavra saia da boca. E neste momento ele fala que o sentimento que ele está tendo é de que Deus havia o esquecido, e que Deus poderia estar preocupado com qualquer outra coisa, mesmo menos com a situação dele muitas vezes. Muitas vezes nós somos assim, nós achamos, não, Deus está preocupado, interessado e se movendo lá na guerra da Ucrânia e Rússia, é muito mais importante para Deus. Ele não vai ouvir minha oração aqui, ou minha súplica, ou minha necessidade. Mas nós vamos ver que muitas vezes nós temos esse sentimento, irmãos. E a verdade é que Davi ele não estava se contradizendo, uma vez eu creio nisso e outra vez eu creio nisso. É que a angústia, irmãos, ela é tão forte na vida deste homem, deste momento, que no momento de luta, esse sentimento realmente brota nos corações. E por essa causa dele muitas vezes não estar sendo resolvida, há definições que ele toma, e muitas vezes a definição que nós tomamos é que nós cremos num Deus todo-poderoso. Ele pode estalar o dedo e tudo resolver. Eu estou passando por uma injustiça. Eu estou sendo verdadeiro diante de Deus e estão agindo com injustiça sobre mim.
e as coisas não se resolvem, eu estou tendo que fugir, logo eu defino o quê? O Senhor não está nessa causa. O Senhor escondeu os seus olhos de mim. Então é isso que o salmista está dizendo. A angústia, irmão, muitas das vezes se levanta, e o primeiro ato nosso em oração é isso. Por isso que nós devemos acompanhar os salmos e ver esse texto como um todo e não tirar esses versos isolados para o momento de oração. Ele inicia sua oração dessa forma. Ele inicia sua oração com o sentimento: Senhor, até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Até quando essa situação vai permanecer dessa forma? Isso não significa, irmãos, que Deus esteja à parte da situação. E muito menos que Deus está culpando Davi por estar sentindo isso. Muitas vezes nós achamos que Deus não está conosco. E nós oramos: Senhor, até quando essa causa vai passar? Logo nós jogamos essa aflição e pensamos: nossa, agora Deus está me culpando porque eu orei até quando? Fui incrédulo. Então nós saímos de um lugar onde nós achávamos que Deus não estava, e agora nós achamos que Deus está, mas está me culpando, porque eu estou orando dessa forma. Nenhum nem o outro. Deus não está à parte, irmãos, e Deus também não culpa o homem chegar com essas perguntas difíceis em momentos de aflição. Porque esse foi o caminho de entrada que Davi entrou em oração, para que Deus se manifestasse a ele e ele começasse a resolver essa causa no seu coração. Então olha que coisa linda. Deus não está culpando um homem que está orando até quando chega com sinceridade e temor. Pelo contrário, Deus está se compadecendo e estendendo a mão no meio da aflição daquele homem. E é difícil, irmãos, muitas vezes, no meio da nossa aflição, enxergar Deus. Ainda que nós sabemos que Deus se importa conosco, que Deus é conosco, a ordem natural do ser humano em meio à aflição, a ordem natural, irmãos, do ser humano, sem estar aflito, já é muitas vezes achar que Deus não se importa. Agora tu imagina o homem em profunda aflição, injustiça e angústia. E é somente então por um meio, irmãos, que nossa oração e esse cenário pode mudar. E eu gosto muito dos Salmos, porque nós pensamos muitas vezes que parece que a oração saiu de um cenário, né? Parece que o salmista orou Salmo 13, do 1 e 2. No meio dessa aflição, o 13 e 4 já começou a melhorar a situação, e o verso 5 e 6 ele já está no culto louvando com os irmãos. Né? Parece que foram acontecimentos diferentes, que as coisas foram se resolvendo e formando a oração. Mas a verdade é que é a mesma oração sem o cenário ter mudado. E olha que incrível como Deus é poderoso neste lugar. Quando nós estamos diante dele no dever de nos apresentar, ele próprio tem poder para mudar a nossa oração sem que o cenário externamente tenha se movido. E nós vamos ver que é pela fé, então, irmãos, que o salmista somente começa a encontrar renovo e fôlego na sua oração. O segundo ponto, irmãos, no verso de número 2, Davi então está olhando a Deus e ele diz: até quando, Senhor? O Senhor não estará por perto, o Senhor aparentemente me esquecerás. Depois ele olha para dentro de si. E ele olha para dentro de si, então, procurando algo. E o texto diz que ele até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração. Outro ponto, irmãos, quando nós estamos em momentos de angústia e aflição, é procurarmos em nós. Olharmos para dentro de nós e dizer: alguma coisa eu vou encontrar. Alguma coisa vai me socorrer. Alguma capacidade, algum talento, qualquer coisa eu posso procurar na minha alma para me socorrer neste momento de aflição. Mas ele olha e diz: aflição, e o meu coração e minha alma estão relutando. Aí então ele olha para Deus e vê Deus distante, ele olha para si, não encontra, ele olha para fora. E o texto vai dizer que ele encontra os seus inimigos. Até quando os meus inimigos estarão? Olha o momento da vida do salmista. Para onde ele olha, parece que não há socorro. Para onde ele olha,
Parece que não há solução para a sua aflição. Somente, irmãos, o momento a qual ele começa então pedir a esse Deus socorro. Ele vai começar a caminhar de um momento de perguntas e lamento para um momento de súplicas e petição a Deus. O verso 3, acompanhe comigo ali. Diz assim: olha para mim e responda-me, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegre os meus adversários se eu for abalado. Ele coloca a sua aflição diante de Deus e agora começa a pedir ao Senhor. E é interessante que ele pede para que Deus ilumine os seus olhos. Um pouco antes, no verso 3 ali, diz assim: Senhor, meu Deus. Veja que em meio à aflição, ainda assim ele tem o seu Deus. Ele diz: meu Deus. Meu Deus, ilumina os meus olhos. No idioma hebraico, essa expressão significa a mesma coisa para soprar a vida. Ele está pedindo: sopra em mim a vida. Sopra em mim um fôlego de vida nessa situação, para que eu não venha a dormir o sono da morte. Esse adormecer, nós vamos ver que é exatamente o exemplo de morrer, de estar semelhante a indo ao corredor da morte. Essa aflição era tanta, esse lugar sem resposta era tanto, que ele se sentia como se não houvesse vida nele, ele estivesse indo para a morte. Então ele confessa diante desse Deus que se Deus não iluminasse os seus olhos, se Deus não fosse a luz suprema sobre a vida dele, logo ele seria tragado pela morte. Logo ele seria reconhecido como alguém que perdeu a sua vida. Ele precisava, ele carecia de que Deus iluminasse os seus olhos e soprasse sobre ele a vida. Ele começa a colocar sobre Deus, aquele a qual ele tinha um questionamento, a sua dúvida, a sua aflição, ele começa a colocar sobre ele a sua confiança. Ele acreditava que, embora o mundo ameaçasse ele com 1000 tipos de morte, Deus possuía infindáveis meios de restaurar a vida. Por mais que o mundo se apresentasse a ele com vários tipos de morte, ele olhava ao seu redor, era perseguição, era homens injustos procurando tirar a sua vida. Ele reconhecia que esse Deus podia, em qualquer situação ainda que fosse e viesse a acontecer sobre ele, esse Deus poderia restaurar a vida a ele. Por isso, ilumina os meus olhos. Ilumina os meus olhos para que eu não durma esse sono da morte. O salmista várias vezes vai fazer essa relação também, dizendo, né? Quem da cova pode adorar-te? Quando ele está orando, no momento de aflição, indo para momento que ele considerava de perigo de morte, dizia: Senhor, me livra disso porque eu quero adorar-te. Como que eu vou adorar o Senhor da cova? Então era um meio de oração dele, de dizer: Senhor, permita-me viver para que eu te adore. Ilumina os meus olhos, para que eu não percorra esse caminho de desânimo, para que eu não desfaleça em meio à batalha. Ilumina, eu careço que o Senhor sopre sobre mim esse fôlego. Eu reconheço que é somente vindo da parte do Senhor que eu posso ser, enfim, renovado em meio a essa batalha e encontrar essa luz no fim do túnel. É essa fé, irmão, que clama, que brota no coração de Davi. Que mesmo não conseguindo ver Deus no início da sua oração, essa fé começa a entrar em ação e ela vem como o romper do sol. Ela vem como o sol nascendo e vai começando a iluminar todas as coisas, no mesmo cenário, com as mesmas perseguições e nas mesmas aflições. É a confiança, irmãos, que começa a nascer no interior, que começa com uma petição a Deus. A confiança, irmãos, ela não nasce: eu estou fraco na fé, ou estou meio de dificuldade. Não é declarando, irmãos. É pedindo. Nós somos pedintes. Nosso coração, ele vive assim, ó. Se nós abrir nosso coração hoje, ele vai estar assim, ó, para Deus.
Um pãozinho, Senhor? Nós somos pedintes, irmãos. Nós nascemos no Evangelho, nós somos pedintes por natureza. A aflição, irmãos, ela começa a ser... nós começamos a ser renovados quando nós começamos a pedir, porque pedir, irmãos, reflete que nós não temos em nós. Pedir reflete, irmãos, que nós carecemos de um ser supremo e maior do que nós. Por isso nós devemos ser pedintes a Deus. Então, novamente, irmãos, nós vemos que esse homem possuía uma fé e ela começou a entrar em ação no meio da sua oração. E o salmista então continua, irmãos, ele continua a sua oração. Agora passando para o verso 5 e verso 6, olhe comigo. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Aqui não é, eu sempre digo, não é alguém com problema na cabeça, irmão. Tipo, o cara começou questionando a Deus e termina louvando a Deus. Esse é o poder, né? Eu vi um comentário e ele fala, o salmista ele foi nesse primeiro ato como um dever. Ele tinha fielmente esse dever de se apresentar diante de Deus em oração todos os dias. E o momento que ele se apresenta, ele está angustiado, ele está profundamente aflito no seu coração e ele começa a orar. E ele coloca diante de Deus os seus questionamentos. E a própria relação com Deus no meio da oração faz com que a confiança comece a brotar. E a confiança brotando, a petição seja feita, o louvor começa a nascer no coração. É muito interessante porque ele diz, quanto a mim, confio na sua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. O que o salmista está dizendo, irmãos, é que ele provou de uma alegria e uma confiança nas promessas de Deus em meio às aflições. Essa é a fé que se alegra na tribulação e que triunfa antes da vitória. Essa é a fé, irmãos, que nós somos chamados a experimentar. Uma fé que se alegra em meio às tribulações e que triunfa antes mesmo da vitória acontecer. É um triunfo, irmãos, quando ele começa a louvar a Deus e ele diz que coloca em Deus a sua confiança. Ele coloca em Deus o coração alegre, acreditando que Deus é o Deus da sua salvação. E ele diz, cantarei ao Senhor porque me tem feito muito bem. Ele não diz assim, eu vou cantar porque Ele me fará muito bem. Ele diz, eu cantarei porque me tem feito muito bem. Mesmo que Deus parecesse demorado nessa situação, o salmista diz, conseguiu, por meio da oração, que os seus olhos fossem abertos e ainda visse que ainda assim o Senhor estava fazendo muito bem a ele. Impressionante, irmãos. Esses versos nos ensinam, quando ele fala que continuará, que ele cantará, que ele se alegrará, fala de algo constante, que ele estará colocando diante de Deus os seus afetos, as suas petições e o seu louvor constantemente. Ele encerra essa oração dizendo isso. Eu vou continuar. Ele sai esperançoso nesse texto final. Eu vou continuar, colocar diante dele as minhas aflições. Eu vou continuar colocando diante dele os meus pedidos, a minha necessidade. E eu vou continuar dando a ele todo o meu louvor e alegria. Porque ele é o Deus da minha salvação. E embora, irmãos, que ele não tivesse recebido ainda o que ele desejava, ele já estava certo de que esse Deus iria o livrar. Por isso, ele se compromete com Deus em louvor e adoração. E é muito interessante agora, irmãos, olhando o Novo Testamento, que nós vamos ver que homens passaram por situações assim e encaixa muito no texto de Salmos de número 13. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 7 ao 10,
Paulo fala sobre um espinho na sua carne, uma aflição, um sofrimento que persistia e que ele pede a Deus 3 vezes para que esse espinho na carne, essa aflição, a gente não tem convicção do que pode ser isso, que Deus removesse dele isso. Mas a resposta de Deus foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, apesar dele ter uma aflição, uma dor, o apóstolo Paulo, ele aceita. Mesmo que Deus não removesse essa aflição do seu coração, mesmo que Deus não removesse de forma imediata esse problema, o apóstolo Paulo ouve de Deus que a graça de Deus seria suficiente para sustentar a ele. E Paulo, então, ele se alegra nessa fraqueza. Nós vamos ver que ele vai dizer que por causa disso ele iria se gloriar nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. No verso 13 ele diz: por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Como o salmista, ele pergunta 4 vezes: até quando, ó Senhor, momento de aflição? O apóstolo Paulo também, momento de aflição, diante de uma dificuldade, se coloca diante de Deus e diz sobre esse espinho na carne, para que Deus arrancasse dele. E Deus não responde Paulo do jeito que ele quer, mas com algo muito superior à sua aflição. Ele diz: a minha graça, então, te basta. E o apóstolo Paulo, que pedia aflito para que Deus removesse aquilo, agora se alegra naquilo e se gloria porque ele vê o poder de Deus se manifestando naquela fraqueza. Ele encontra algo muito superior, até mesmo aquilo que ele estava pedindo a Deus. E o autor John Bunyan, ele vai dizer essa frase, ele diz: se fosse lícito, eu poderia orar para maiores problemas, pelo maior conforto. Ele diz que se fosse lícito, permitido, orar por mais problemas, ele oraria para que ele recebesse mais conforto. Tamanho foi o encontro que ele teve com o consolo de Deus em meio à aflição. É naquele sentimento que, se a aflição aumenta, existe um consolo e uma graça de Deus que supre e aumenta, capaz de sustentar a minha alma em meio à aflição. Então ele está dizendo que, se fosse lícito orar para que os problemas aumentassem, para que ele pudesse experimentar mais consolo, ele oraria. Isso quer dizer a nós, irmãos, que toda e qualquer aflição do crente, jamais irá faltar a porção necessária da graça, do consolo, da força, para vencer, para passar por aquilo. Mesmo que a resposta que nós procuramos nesse momento de aflição não seja a resposta que queríamos ouvir, mas vindo da parte de Deus, pode ter certeza que ela é superior e suficiente em meio à aflição. Também outro exemplo nós vamos encontrar do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando estava em profunda angústia e aflição no Getsêmani, ele pede 3 vezes ao Pai: se possível, afasta de mim esse cálice, mostrando o seu clamor, o tamanho da angústia que estava diante dele. Claro, incomparável essa com a de Davi ou com a de Paulo, incomparável a qualquer angústia que alguém possa pensar existir na terra. Era este momento de Cristo no Getsêmani, diante a aflição de todos os nossos pecados sobre ele naquele momento. Diante dele a ira, nada mais nada menos de Deus. Então tamanha, muitas vezes as pessoas acham: nossa, pela primeira vez acho que eu vi Jesus querendo desistir da sua missão. Jesus estava dando para trás. Não, irmãos, aqui Jesus fala 3 vezes: afasta de mim esse cálice, para que nós entendamos tamanha era a ira de Deus que estava sobre ele. A ira de Deus que era nossa, por direito, pelos nossos pecados, estava sobre ele. Então 3 vezes ele disse: se é possível, afasta de mim esse cálice. Porém, irmãos, nós vamos ver que ainda neste momento, ainda em meio a tudo isso,
ele lança sobre Deus a sua confiança, sobre o Pai. Ele diz: não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, mesmo em meio à angústia, ele entra debaixo da total soberania de Deus para encontrar consolo e força para permanecer. Então, no Getsemane também, irmãos, nós vamos encontrar um exemplo claro de uma luta intensa, de um sofrimento, onde o próprio Cristo pede que, se fosse possível, afastasse dele este cálice, mas que ao mesmo tempo é possível colocar sobre a soberania de Deus toda a nossa confiança e esperança. O que nós aprendemos com tudo isso, irmãos? Que a angústia e a confiança podem coexistir, e que o sofrimento, quando entregue nas mãos de Deus em oração, é um caminho para restaurarmos a paz na nossa alma. Essa é a verdade, irmãos, que nós aprendemos. Existe um autor chamado João Anselmo, ele viveu entre 1034 e 1109. Ele fala algo muito interessante sobre este momento que parece que estamos sós em meio à aflição. Parece que Deus não está conosco, nos rejeitou, quando a aflição tenta comunicar isso em nossos corações. E ele fala dessa forma: ó, que excelente ocultação se tornou para mim a perfeição. Meu Deus, tu escondes o teu tesouro para acender meu desejo. Tu escondes tua pérola para inflamar o buscador. Tu demoras a dar para que me ensines a importunar. Parece não ouvir, para me fazer perseverar. Olha o que nós encontramos nesse salmo. Um homem que, em meio a esse cenário de ocultação de Deus, começa a perseverar, começa a buscar, começa a desejar, até que comece a louvar a Deus. Muitas vezes, irmãos, nós temos esse sentimento, e aqui ele diz que a excelente ocultação se tornou para ele a perfeição. Muitas vezes nós nem sabemos que desejamos a Deus. Muitas vezes nós achamos que, poucas vezes meditamos que realmente precisamos de Deus. Até que Deus abala a nossa vida de alguma forma. E a coisa que parecia para nós não dava relevância, agora está oculta, é o que realmente nós precisávamos. E ele fala que Deus esconde o teu tesouro para acender meu desejo. Aquilo de mais precioso que nós temos é a presença de Deus, é estarmos diante de Deus. E muitas vezes estamos dessa forma, e ele diz que muitas vezes isso acontece para que o desejo venha a ser aceso de novo nos corações. O desejo pela presença de Deus, o desejo em conhecer a Deus, o desejo de amar a Deus, o desejo de estar com Deus, de viver com Deus. Ele fala: tu esconde tua pérola, tu esconde o que de mais precioso nós temos, tu esconde aquilo que nos alimenta, tu esconde aquilo que mais nós carecemos, que é estar diante da sua presença. Isso tudo acontece para inflamar o buscador, para que o nosso coração seja inflamado, para que nós voltamos a pedir diante de Deus, para que verdadeiramente nós consigamos dar a Ele o louvor devido ao seu nome. E ele diz: tu demoras a dar para que me ensines a importunar. Ele demora a dar aquilo que pedimos, irmãos, para que nós possamos ser persistentes, como aquela viúva que vai todo dia diante do juiz, pedia para que o juiz julgasse a sua causa, e o juiz não julgava, e ela se tornava importuna, até que o juiz julgou a sua causa a favor. E Jesus diz: olha esse juiz, irmãos. Esse juiz que não teme a Deus, soube julgar de forma justa a causa dele. Não fará assim o vosso Pai Celestial, aqueles a qual Ele escolheu, aqueles a qual temem a Ele, aquele a qual estão diante dele dia e noite, importunando e clamando para que Deus venha com respostas às nossas causas, irmãos. Então muitas vezes Ele demora a responder, para que nós possamos aprender a ser pessoas importunas na sua presença. Parece não ouvir,
para que nós aprendamos a perseverar diante dele. Parece que ele não ouve a nossa oração. Parece que ele não está ouvindo as nossas dores, as nossas aflições. Tudo isso para nos fazer, então, pessoas perseverantes. A montanha, irmãos, que se apresenta diante de nós, nas nossas aflições, como o salmista diante dos seus inimigos, a montanha até mesmo do seu coração, diante de Deus, irmãos, é ele fazer isso aqui, ó. É isso que aflige muitas vezes o salmista. Tu pode, Senhor, fazer com que tudo isso se remova com um simples soprar, com um simples estalar de dedo. Essa montanha na minha frente que eu não consigo remover, que é milhões de vezes maior que eu e que minhas capacidades. Eu sei que tu podes fazer isso aqui, ó, e tudo vir se resolver. Mas Deus está interessado também em aperfeiçoar nossos corações. Deus está interessado em nos tornar a imagem do seu Filho. Deus está muito mais interessado em ter o nosso coração muitas vezes de volta, que se perdeu, do que apenas resolver os nossos problemas. Então, em meio às orações, nós devemos apresentar diante de Deus nossos questionamentos com temor, reverência, pedir a Ele e também louvar a Ele pela fé, antes mesmo de que tudo venha a se resolver. E ver as coisas por esse lado também, de que o Senhor nos tem. O Senhor não quer nos perder. O Senhor faz muitas coisas para que retornamos com humildade. Eu já vi muita gente orgulhosa. Quando acontece uma coisa, irmãos, cair de joelho e se tornar uma pessoa mansa. Eu já vi muitas pessoas que se desviaram. Quando Deus abala, retornarem a Deus humilhados e provarem da graça, do amor e da bondade de Deus. Amém, irmãos?